Deus imensamente pela presença de Deus no monte. Eu fiquei impressionado. Fazia tempo que eu não ficava tão impressionado. Eu agradeço muito a Deus pela bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu estava lembrando aqui enquanto orava, e quero agradecer a Deus também, dar um testemunho da bondade de Deus sobre a minha vida, de Deus ter prolongado meus dias de vida, porque foram muitos os dias que eu achei que eu não passava daquele dia. Eu me lembro que muitas madrugadas eu clamei a Deus. Eu clamei a Deus porque às vezes você sente que é aquele dia que você vai, né? E hoje eu estou vivo aqui para a glória de Deus. Eu agradeço muito. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. O amor de Deus não dá nem para compreender de tão grande que é. E lá no livro de Isaías, no capítulo 60, a palavra do Senhor diz assim, para aquele que crê, para aquele que ama Deus: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Olha que maravilha, irmãos. Essa palavra tanto é para Jesus, em que está falando sobre a vinda de Jesus, não é? Como também é para nós, porque aqui Jesus vem para o gentio, Jesus vem para aquele que outro dia não conhecia Deus, que a sua família não adorava a Deus, não servia a Deus, não é? Porque não é pelo fato da pessoa ser religiosa que ela serve a Deus, não é? Jesus vem lutando contra a religião. Todos os grandes homens de Deus lutaram contra a religiosidade, contra as doutrinas de homens, não é? Por quê? Porque Deus tem um projeto escrito já. E não cabe dentro do projeto de Deus o eu acho, o eu penso, não é? A tradição de homem, porque o projeto é escrito, está claro. E aí, nós, outro dia, estávamos em treva, não sabíamos o que poderia acontecer no nosso futuro, embora a esperança do ímpio e do pecador é que amanhã vai dar certo, mas o que a gente vê acontecer é o dia mau chegar, e o amanhã não dá certo, e ainda assim, eles podem até dizer, mas você vai morrer também, nós também vamos morrer, só que nós morremos com a esperança de ressurreição e vida eterna, nós morremos debaixo de uma promessa de um Deus vivo, poderoso, que tem poder para nos ressuscitar, e é nisso que nós acreditamos, né? Por isso que a palavra do Senhor é para a gente levantar, resplandecer, entendeu? A entender que Deus é que vai nos dar a vitória. Versículo 3: e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Mediã e Efá, todos virão de Sebá. O ouro e o incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti,
os carneiros de Nebaiote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de toda assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o álamo conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar dos meus pés. Também virão a ti inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão às plantas dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Em lugar de seres deixada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. E mamarás o leite dos gentios, e alimentar-te-ás ao peito dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Então aqui está falando sobre o Salvador, e nós sabemos que o Salvador nosso é Jesus, né? Está falando de Jesus. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus oficiais, e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o Deus a tua glória. Se você ler lá no livro de Apocalipse, você vai ver falando sobre essa profecia aqui, né? Muitas pessoas acham que está falando da Jerusalém física, daquela cidade que está lá, de muros e casas de barro e de pedra, que tem 500 religiões diferentes lá, lutando por misticismos, não é? Aqui Deus está falando da Jerusalém celestial. Aqui Deus está falando sobre Jesus, está falando sobre a promessa de futuro para nós, entendeu? E é por isso que é importante você ler o texto e o contexto da Bíblia. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua se minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto fitarão, e todos os do teu povo serão juntos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu termo, o farei prontamente. Então, tem religião que pega essa frase aqui, para sempre herdarão a terra, e pega lá no Salmos 37 também, que diz que os justos herdarão a terra, e daí eles fazem uma doutrina dizendo que apenas 145 mil pessoas viverão no céu, que serão todos testemunhos de Jeová, inclusive, né? Todos, inclusive já saem santos aqui da terra, perfeitos aqui da terra, uma coisa totalmente irreal e lógica,
Só esse vai morar com Deus lá, o resto vai morar aqui na terra, eternamente. Só que essa palavra para sempre, quando você lê aqui, o que Deus está dizendo, que aquele que ama a Deus, aquele que luta contra a sua fraqueza, contra a sua carne, contra a ação do inferno e de pessoas usadas pelo inferno sobre a sua vida, esses que lutam e permanecem firmes, como Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo, essas pessoas vão ter vida e abundância aqui na terra, entendeu? Porque a Bíblia diz, claro, que o justo não perecerá aqui na terra, entendeu? Então, aquele que busca andar conforme Deus quer, ele vai ter uma vida de paz aqui na terra, uma vida de abundância, de prosperidade, uma vida junto com Deus aqui na terra. Por isso que diz assim, mas esse para sempre não é eternamente, porque a Bíblia diz que a terra vai acabar, entendeu? Então, essas pessoas, elas pegam às vezes um versículo ou outro para fazer uma doutrina que não tem nada a ver com o projeto de Deus. O projeto de Deus é para todo aquele que crê e que luta viver junto com Deus no céu. Capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Irmãos, eu quero parar nesse pedaço aqui, porque esse pedaço é muito importante. Por isso que nós temos que ler a Bíblia da primeira página até a última, e amar a palavra de Deus, e temos que estudar a Bíblia pela Bíblia, porque a própria Bíblia se explica. Você vai ver aqui, lá no livro de Lucas, no capítulo 4, Jesus falando sobre esse versículo aqui, para você ter uma ideia da importância do Velho Testamento, que muitas pessoas acham que o Velho Testamento foi abolido. Jesus entra no templo, lá no livro de Lucas capítulo 4, no versículo 16, vou ler no 16. Jesus chega no templo e diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, todo mundo olhando para ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Então, irmãos, aqui Jesus disse que foi cumprido, porque quando ele lê isso aqui, ele agora está explicando que aquela profecia lá do Velho Testamento falava sobre ele, entendeu? E por isso que a Bíblia é importante você ler o texto e o contexto, entendeu? Muito bem.
Outra coisa também, não sei se vocês observaram, até nós falamos no culto passado, aqui fala assim, olha, Jesus veio para libertar aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então aqui, o crente, ele é um libertador. O crente não tem que julgar ninguém, não tem que condenar ninguém, ele tem apenas que pregar. Não importa se é uma correção, não importa se ele está mostrando o erro da pessoa, porque a nossa obrigação é avisar o ímpio da sua impiedade, é avisar o pecador do seu pecado, mas é a palavra que você tem que dizer para libertar aquela pessoa, não é? Nós não somos donos de ninguém. Todo ser humano na face da terra, ele é filho de Deus, é ovelha de Deus, é servo de Deus. Nós somos apenas obreiros, apenas discípulos de Jesus, e somos convidados para pregar a palavra, essa palavra que vai libertar as pessoas. E também nós somos chamados para abrir a prisão aos presos. Como a gente estava falando, tem muito crente, muita pessoa que diz que ama a Deus e prende passarinho e mantém peixes em aquários minúsculos e mantém às vezes animais presos. Como eu já vi pastor com cachorro preso na casa dele, amarrado com um arame que tinha uns 2 palmos só, um aramezinho desse tamanhozinho, porque o cachorro tinha que ficar bravo para defender o quintal dele. Não era Deus que defendia o quintal dele, não, era o cachorro, entendeu? Então ele fazia o cachorro ficar bravo, maltratava o cachorro atacar quem entrasse no quintal dele, não é? Isso eu já vi com meus próprios olhos, sendo que somos chamados para amar aos animais, respeitar os animais e libertar. Nós somos libertadores. Muito bem. Versículo 3: ao ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Olha aqui, irmãos, aqui Deus está deixando uma coisa clara. Deus não traz ninguém à igreja, e Deus não dá Bíblia a ninguém para que a pessoa fique no banco eternamente. Ninguém entra numa faculdade de medicina para ficar o resto da vida na faculdade estudando. O cidadão não entra numa faculdade de direito e ele fica 100 anos estudando direito. Ele entra lá para se formar em advogado. Ele entra na faculdade de medicina para se formar em médico. Assim também, quando Deus te chama, quando Deus te leva às águas no batismo, quando Deus te dá uma Bíblia, quando Deus te traz na igreja, é para transformar você em um discípulo, em um sacerdote. E essas igrejas aí, mentirosas, doutrinárias, que querem fazer a separação entre homem e mulher, você tem que entender o seguinte: para Deus não existe sexo. Lá no céu não vai ter sexo, os anjos de Deus não têm sexo. Para Deus todas as pessoas são iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não separa homem de mulher. As pessoas que leem a Bíblia de cabeça para baixo e querem subjugar as mulheres, né? Dizer que mulher é inferior, sendo que Deus no Velho Testamento, no tempo que mulher para a sociedade, para o homem não valia nada, Deus colocou Miriam como profetisa, a primeira profetisa da primeira igreja que Deus fundou na terra, era Miriam, era uma mulher. Assim como nós vimos Débora como juíza, né? Imagina, juíza era o maior poder que tinha na época, o poder sobre todo cristão, e quem elegeu ela juíza foi o próprio Deus, entendeu?
Então essa história que mulher não pode ser pastora, isso é conversa, porque todo mundo que ganha uma Bíblia, todo mundo que faz uma aliança no batismo com Deus é chamado para ser pastor, é chamado para ser pastora. O pastor nada mais é que um professor, o pastor nada mais é do que um simples servo de Deus que ensina aquilo que Deus ensinou para ele. Assim como ele teve a oportunidade, como Jesus falou, ide pregar o Evangelho, fazer discípulos. É para fazer discípulo. O que é um discípulo? O discípulo é uma pessoa com o mesmo nível que você. Né? Jesus falou, você não é maior do que o mestre. Jesus, sendo mestre, lavou o pé dos discípulos. Mas tem gente que se esconde atrás de uma carteirinha de pastor, se esconde atrás de um terno para achar que ele é superior a alguém. Pastor não é superior a ninguém, não é melhor do que ninguém, não é nada mais do que ninguém. Não é? Esses dias ainda recebi uma mensagem lá, o pastor reclamando que as pessoas da igreja não dão valor aos pastores. Senhor, eu nunca vim na igreja, nem a lugar nenhum que eu fui pregar na minha vida ou fazer qualquer obra, procurando que alguém me desse valor. Eu estou em busca de agradecimento pelo que Deus fez na minha vida. Qualquer servo decente de Deus, ele vai fazer a obra de Deus com amor, com carinho, com coração voluntário, vai fazer por amor, vai fazer por gratidão a Deus, não é para ganhar elogio, não é para ganhar mérito, não é para que ninguém ache que ele é alguma coisa. Qualquer pessoa que for servir a Deus, que achar que é alguma coisa, ela já está fora do propósito de Deus, porque Jesus, que era Deus, ele lavou o pé dos discípulos. Ele se humilhou, quanto mais nós. Quem somos nós? Entendeu? Quem somos nós? Para poder achar que somos alguma coisa, não é? Então, irmãos, a gente tem que ficar atento para aquilo que Deus nos ensina, porque Deus deixa claro também, Ele abate o soberbo. Deus não aceita soberbo. Quando você vem para servir a Deus, a primeira ferramenta que você tem que pegar é a humildade. Isso tem que estar dentro do seu coração, não importa como te veio, porque às vezes a pessoa também quer te condenar. Ela acha que aí você está com uma roupa assim, uma assada, ela quer achar que você é metido, que você é isso e aquilo. Não, o teu negócio é com Deus, como o apóstolo Paulo fala, tudo que nós fizemos é para a glória de Deus. É Deus que tem que ver, é Deus que tem que nos aprovar, é Deus que tem que nos honrar, é Deus que tem que nos aceitar. Então, se você chegar num dia que for fazer qualquer coisa, você tem que fazer para Deus, não é para o homem nem é para você. Por isso chama servo, é para servir a Deus. Amém? Muito bem. Versículo 7: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. Olha só o que Deus está falando aqui também. Tem muita igreja que fica aceitando dinheiro de traficante, dízimo de traficante, dízimo de ladrão de banco, entendeu? Mas a igreja não foi feita para isso. A igreja, ela tem a porta aberta para qualquer pessoa na terra, não importa o que a pessoa está fazendo, mas quando ela vem aqui, ela tem que se converter. Entendeu? Deus não aceita, Deus diz que não aceita dinheiro de cão. Deus não aceita esse tipo de dinheiro. Ela não tem que vir para dar dinheiro, não, ela tem que vir para dar o coração dela. É o coração dela que Deus quer. Entendeu? E as igrejas ficam fundamentadas em que você vê aí, o cidadão entra para a igreja, se batiza, o pastor sabe que ele ganha dinheiro errado, ele vira pastor, toma conta da igreja, prega na igreja e continua errando, continua falhando, continua traindo a mulher, continua mentindo, continua enganando, continua fazendo tudo quanto é falcatrua por aí, entendeu? Mas Deus deixa claro aqui, porque eu, o Senhor, amo o juízo. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus não vai mudar o pensamento dele por causa de ninguém na terra. Não importa onde, não importa se a pessoa está pregando para
1 milhão de pessoas para 100 milhões de pessoas. Não importa se o homem está dando título de santo para ele, se ele é famoso, se ele é papa, não interessa, porque Deus é perfeito, é 100% justo, não é? E aqui ele está deixando claro: eu odeio o que foi roubado e oferecido em holocausto, portanto firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles, e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Então, irmãos, vale a pena ser honesto, vale a pena ser correto, vale a pena ser educado, ser fino, vale a pena servir a Deus. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas próprias joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Porque o futuro é o seguinte: o futuro é a justiça de Deus prevalecer. O governo de Deus virá sobre a terra, a justiça virá, o juízo de Deus virá, e todo aquele que perseverar, aquele que lutar contra as suas próprias maldades, ele vai ser abençoado por Deus, como diz aqui, é em dobro, entendeu? É em dobro, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E o projeto de Deus é tão maravilhoso que Deus não só falou, como Deus escreveu, está escrito aqui, não é? E Ele vai cumprir, e essa palavra é para sempre, é para a eternidade essa palavra. O que Deus escreveu aqui, Deus vai cumprir. Nós é que temos que fazer a nossa parte, é de fazer a vontade de Deus, não é de rezar Pai Nosso, não. Pai Nosso é apenas uma maneira que Deus nos orienta, como nós temos que fazer. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que Deus faça a vontade dele, enquanto a gente estiver vivendo aqui na terra e quando a gente estiver no céu. Por quê? Porque Deus é perfeito, e tudo que vier de bom para a nossa vida, tudo que vier de perfeito, tudo que vier de justo, tudo que vier de honesto, tudo que vier de sincero para a nossa vida, é o que vai nos fazer bem, é o que vai realmente nos dar felicidade. Amém? Louvado seja Deus.